O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Hallo, liebe fãs! Willkommen ao seu podcast de futebol alemão. Eu me chamo Simone Paiva e vou estar à frente hoje desse debate sobre a rodada 29. Meus amigos, chegamos à rodada 29, só faltam 5 rodadas para o final da temporada e muita coisa pode acontecer e muita coisa pode não acontecer, não é mesmo? Mas vamos falar dessa rodada 29, que foi uma rodada mais ou menos, né? Foram 25 gols, uma média de 2,7 gols por jogo, né? Tivemos alguns resultados óbvios e uma virada surpreendente. Para me acompanhar nessa jornada estão comigo meus dois companheiros de chucrute, começando por ele, do Bundesliga Insider, Dimitri. E aí, Dimitri, como foi essa rodada 29 para você? E aí, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com você, Simone, prazer estar aqui com você, Ivan, mais um episódio de Chucrute. É uma rodada aí agitada, assim, mais ou menos, aliás, né? Talvez as pessoas tenham se decepcionado bastante com o Bayern, né? Um jogo bem solene do Bayern, mas teve outros jogos bem animados pra gente falar e é isso aí, vamos comentar aí mais essa rodada do futebol alemão. É isso aí, vamos falar dessa rodada e também para completar o time, Ivan Gabriel, o sofredor de Gladbach. Eu agradeço demais a apresentação, enfim, agradeço de novo por estar aqui no Chucrute, enfim, depois de algum tempinho estando fora, enfim, estava em semana de prova, então foi muito corrido, não consegui participar, e essa rodada para mim foi mais tranquilo, o Gladbach ganhou bem do Greuther Fürth, enfim, foi um alívio de novo, o Gladbach está numa sequência boa, vamos ver se isso vai durar por muito tempo, porque, enfim, a alegria de torcedor do Gladbach é que nem a alegria de pobre. Acaba não durando muito, mas seguimos e vamos comentar sobre essa rodada da Bundesliga. Compartilho desse sentimento. A alegria de pobre não dura muito. A alegria de torcedor do Borussia Dortmund também não. Mas vamos lá falar dessa rodada. Mas antes de começar, agradecer os nossos parceiros do Fußball BR, da Alemanha FC e os nossos padrinhos, né? Os nossos padrinhos que continuam aí nos apoiando nessa jornada. E vamos chegar de falatório e vamos falar do que interessa. Vamos falar da rodada 29 da Bundesliga 2021-2022. Para começar, vamos falar, né, do jogo do sábado, do líder do campeonato, né? Bayern de Munique recebeu o Augsburg. Alguns podem falar que é o clássico da Baviera, mas é um clássico mais, digamos, mais lento, mas é um clássico da Baviera. O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 1-0. Gol de pênalti de Lewandowski aos 82 minutos. Ou seja, foi um jogo extremamente difícil para o Bayern de Munique, que não conseguiu furar a defesa do Augsburg, mas muito também pela dificuldade que o ataque do Bayern de Munique tem encontrado. Realmente, o ataque do Bayern de Munique está abaixo do esperado, né? O Lewandowski está abaixo do seu esperado, seus companheiros estão, e tem sido bem difícil. E lembrando que o Bayern de Munique vem de derrota pela Champions League, perdeu para o Villarreal lá na Espanha. Então, nessa semana tem o jogo da volta em Munique e o Bayern de Munique tem que vencer para passar para a semifinal. O Bayern de Munique aí vem tendo dificuldade para vencer os seus jogos, mas continua líder, com vários pontos à frente do segundo colocado, que é o Borussia Dortmund, né?
E o Augsburg aí, que vinha de 2 vitórias, conseguiu segurar por muito tempo, mas num pênalti aí, viu a derrota, o empate, né, no caso, ir pelo ralo. Dimitri, o que você tem para falar desse Bayern de Munique, desse início, né? Desse início de ano que tá bem capenga, vamos dizer assim, né? Não é um 2022 muito animador para o Bayern de Munique, né? Não vem sendo aí o ano dos sonhos para os bávaros, mas eu não acho que seja assim uma situação desesperadora, porque não é. O Bayern de Munique vai ser campeão da Bundesliga. Eu acho que vira o jogo contra o Villarreal. Acho muito difícil que o Villarreal passe, por mais que tenha vantagem. O time se colocou numa posição muito vulnerável no momento em que perdeu umas oportunidades bem claras que criou contra o Bayern, né? E na Allianz Arena é difícil aguentar, né? Por mais que o Villarreal seja um time muito bom. Mas preocupa, né, pelo restante da Champions, porque na semifinal deve pegar o Liverpool se passar do Villarreal, e o Liverpool é complicado. O Liverpool é um time muito, muito, muito complicado, para dizer o mínimo, né? Porque é comandado por um dos melhores treinadores da década, tem um dos melhores jogadores do mundo, o Salah, o Arnold, o Van Dijk. Então, assim, eu acho que é aí que está o desafio do Bayern. E hoje o Bayern se encontra numa situação muito difícil. Ao longo da temporada foi, sim, por alguns momentos, até alguns meses, o melhor time do mundo, né? Jogou um futebol muito, muito, muito impressionante. Na minha opinião, o melhor Bayern que eu vi, assim, comparável àquele Bayern do Hansi Flick na Super Champions. É aquele Bayern do primeiro turno do campeonato. Era um Bayern muito bom do Nagelsmann, um Bayern que sabia a hora de atacar, sabia a hora de se defender, que fazia a transição muito bem feita, entendeu? E o Bayern meio que se desencontrou nesse segundo turno. Eu já disse isso anteriormente, eu não acho que seja responsabilidade totalmente do Nagelsmann, nem tudo mais. Eu acho que é uma questão de profundidade de elenco. O Bayern sente muito quando seus jogadores titulares não estão bem, porque falta gente no banco que possa decidir. E o Bayern também sentiu por muito tempo, porque perdeu ali na virada do ano o Kimmich, que é uma peça que dispensa comentários. Hoje o Kimmich, inclusive, é o melhor jogador do Bayern. Depois perdeu o Davis, perdeu o Goretzka. Então, assim, perdeu jogadores que são fundamentais para o funcionamento do time em períodos diferentes, nem foram todos juntos, entendeu? Então, assim, isso acaba complicando a situação. Mas vamos ver agora como que o Bayern se recupera. Goretzka e Davis de volta. O Bayern deve ter o elenco inteiro aí para poder enfrentar o Villarreal. E esse jogo contra o Augsburg foi um jogo muito abaixo, né? Assim, como outros, né, que já tiveram anteriormente. Um jogo que o Bayern não conseguiu criar muito, não conseguiu ser ofensivo, não conseguiu realmente encantar. Mas o Augsburg também fez uma boa partida, foi muito competitivo. E assim, de todo o time do Bayern, a gente tem que fazer 2 destaques, na minha opinião. O primeiro, para mim, é o Upamecano. Cara, o Upamecano foi muito bem nesse jogo. Jogou bem, arrumou bem as jogadas, construiu bem. Até teve ali um erro, né, dele, que gerou um chute do Augsburg, mas nada assim, absurdo. É um jogador que eu acho que vem sendo super criticado, porque a primeira parte da temporada dele foi excelente, a segunda parte dele ele caiu junto com todo o time do Bayern. Então não entendo por que existem algumas críticas tão fortes ao Upamecano. E é o Kimmich, né, que é o jogador que, putz, o Kimmich vem salvando do Bayern, porque ele é o único que vem desfilando em campo. É maestral o Kimmich. Mas pelo menos ganhou, né? Pelo menos venceu aí com o pênalti do Lewandowski, que é isso que importa, os 3 pontos, pelo menos isso. Acho que o Bayern vem sentindo uma dificuldade, acho que em vários clubes da Bundesliga, acho que vários clubes, né, tem esse problema. Muito problema de lesão dos jogadores principais, então são muitas peças importantes que ficaram de fora, né, nesse final de 2021, início de 2022, muitos jogadores do time principal, e aí vem uma necessidade de buscar no banco, e não existem peças à altura desses jogadores, né? Mas hoje teve uma peça que estava no banco e fez a diferença para o Bayern, que foi o Coman, que estava no banco. O Nagelsmann tirou ele da cartola, mandou ele para campo e ele fez a diferença, né? Ele sofreu o pênalti e ele conseguiu até dar uma maior intensidade para esse Bayern de Munique no final do segundo tempo. E
Ivan, como você vê o Bayern, né? E esse jogo do meio de semana contra o Villarreal, né? Quais peças você acha que o Nagelsmann pode contar exatamente o que está faltando para esse time para ele voltar a ter aquela intensidade maior que a gente está acostumado a ver, né? Porque sempre que a gente vê o Bayern de Munique um pouco abaixo, a gente, opa, o que está acontecendo? Porque o Bayern de Munique é um time que sempre tem excelentes equipes, né? E me dói dizer isso, mas é a verdade. Pois é, Simone, Eu acredito muito que essa oscilação do Bayern, pelo menos desde o início do ano, seria, de certa forma, normal. O início de trabalho do Nagelsmann foi muito positivo, porque o time destacou bem, era um time muito competente em todas as fases de jogo. Era um time que atacava muito bem, como sempre atacou, principalmente desde da era do Hansi Flick. Mas era um time que era ainda melhor em fase defensiva. Um time que defendia bem em transição e que roubava a bola muito rápido e já contra-atacava. Então essa era a principal arma do Bayern. Tanto que um dos jogos que ficaram mais marcados foi o jogo entre o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique do primeiro turno, onde o Bayern, em menos de 10 minutos, matou o jogo completamente contra uma das melhores equipes do campeonato naquela altura e na temporada. Então, o Bayern, desde que virou o ano, tem tido esse desencontro mesmo, o que acaba por ser natural, porque o time sofreu algumas ausências por Covid, outras por lesão. Enfim, teve ausência principalmente, imagino, que seja do Davis, porque o Davis é um jogador que se encaixa muito naquilo que o Nagelsmann procura enquanto jogador, enfim. E o Bayern também não tem um substituto direto. E de uma maneira geral, isso acaba afetando muito a equipe. É muito difícil uma equipe se manter com essa regularidade que teve no início do campeonato até agora, em termos de desempenho, até de resultados. O Bayern acabou deixando a desejar em alguns jogos, mas isso é normal. Mas agora eu acho que para ser restante dos jogos mesmo, até visando a partida contra o Villarreal, o time vai ter que se recompor de alguma forma, porque o jogo de ontem em si foi decepcionante, porque, enfim, acho que só da gente pensar no Bayern contra o Augsburg, a gente imagina o Bayern vencendo bem, enfim. Tudo bem que o Augsburg tem melhorado muito com o Wenzel nesses últimos jogos. Estava sem perder há 3 jogos, então foi um desempenho ontem muito bom do Augsburg, enfim. O resultado quase veio também, mas foi um desempenho muito, muito, muito sonolento mesmo, como o Jimmy destacou no início. Mas também o Bayern não conseguiu impor o jeito do Bayern de jogar, enfim. A pressão que o Bayern costuma imprimir aos seus adversários simplesmente não aconteceu ontem. Enfim, o Augsburg também tem muito mérito, porque conseguiu defender muito bem a sua área. Enfim, deu poucas oportunidades para o Bayern, de fato, marcar, enfim. Mas o Bayern deixou muito a desejar ontem. Mas eu não imagino que seja algo preocupante, tendo visto que a gente está no fim da temporada. Na Champions League, voltando, é uma situação difícil, fazer um jogo muito interessante contra o Villarreal. Imagino que o Bayern vai entrar mesmo com esse espírito do Bayern de novo. Tem que entrar se quiser passar, se entrar do jeito que entrou na Espanha e também ontem. Vai ser muito difícil do Bayern passar, mas imagino que o Bayern vai competir da maneira que sempre competiu. Eu acho que não tem que ser uma preocupação tão grande, mas tem uma equipe muito, muito interessante, muito forte, que é o Villarreal, que tem um técnico excelente, que é o Unai Emery. Exatamente, o Unai Emery não tem Champions League, mas é o rei da Liga Europa, então, né, tá lá vem da família Sevilha. Mas é isso, o Bayern de Munique, então, no meio de semana, joga contra o Villarreal, precisa vencer com mais de um gol, para então passar para a próxima fase da Champions League, semifinais. E, bom, pela Bundesliga, o Bayern aí vai caminhando para mais um título. É isso aí, Bayern de Munique. Quem vai parar esse Bayern de Munique, hein? E quando, meus amigos? Fica a pergunta para a próxima temporada, porque essa já era, né? Mas aí vamos falar dos próximos jogos, vamos falar de uma virada. Tivemos um jogo muito interessante em Colônia
E os Bodes saíram perdendo de 2-0 para o Mainz e teve uma virada surpreendente no segundo tempo e fechou o jogo em 3-2. O Colônia, com essa vitória, vai para a 8ª posição com 43 pontos e o Mainz fica na 10ª posição com 38 pontos, né? Essa foi a segunda derrota seguida do Mainz, né? E o Colônia vinha de uma derrota, ou seja, se recuperou muito bem. Dimitri, o que você achou desse jogo, dessa virada dos Bodes, né, que saiu perdendo? Foi um jogo bem tenso desde o início, né? Mas acabou que o Colônia acabou saindo atrás do placar, né? E depois veio essa virada, né? Esse Colônia que tá fazendo uma temporada regular e o próprio Mainz, né? São dois times aí que vinham nas últimas temporadas brigando pelo rebaixamento e agora estão aí entre os 10 primeiros e tentando brigar por uma Conference League. A temporada do Colônia, eu acho que ela é ótima, cara. Assim, é um time que, assim, se acostumou a brigar para não cair, né, na Bundesliga das temporadas anteriores, né? A temporada anterior, o time sobreviveu aos playoffs, né? Ficou nos playoffs, ficou em antepenúltimo, acabou aí não sendo rebaixado porque ganhou nos playoffs. Em 19 e 20 ficou em 14º, alguns pontos da zona de rebaixamento também. Então, assim, o time basicamente, né, é acostumado, né? O Colônia é acostumado a viver essa briga contra a degola. E nessa temporada nem sofreu, nem olhou para a zona de rebaixamento em momento algum. A Colônia sempre esteve ali em cima e chegou até a sonhar em vagas de competições europeias. E ainda sonha, né? Porque, assim, o Colônia está com 43 pontos na 8ª posição agora e está a um ponto apenas, né, do Hoffenheim, que está em 44, que está com 44, né, na 6ª posição, que é na vaga da Conference. Então, o Colônia tem boa chance de conseguir uma vaga na Conference, mas a disputa é muito encerrada, né, porque tem Hoffenheim, Union Berlin e Colônia nessa briga. Essa vitória foi muito importante para o Colônia, avaliando justamente a derrota do Hoffenheim. Então, o time se aproxima da Hoffenheim, fica um ponto de classificar. E foi uma virada realmente naquele estilo histórico, porque o time estava perdendo de 2-0, sabe? É difícil você virar um jogo desse, entendeu? Aliás, muito difícil. E conseguiram, né? O Mainz começou com um estilo de jogo bem para frente, ofensivo, bastante, sabe? Indo para cima do Colônia. O primeiro tempo foi muito superior ao do Colônia. Finalizou muito mais, mas o segundo tempo foi totalmente do Colônia, né? O Colônia dominou mais, voltou do intervalo muito melhor, mais concentrado. E eu acho que isso que pesou, né? Acho que pesou aí talvez a bronca do Stefan Baumgart, né? Que vem fazendo um trabalho excelente, que vem sendo aí um dos melhores treinadores da temporada da Bundesliga, porque o Colônia aí, se eu não me engano, é o 3º elenco mais barato da Bundesliga em valor de mercado. 3º, 4º, tá ali no top 5 dos mais baratos. E se encontra aí numa posição de vaga de competição europeia. Né? Muito devido ao trabalho do Baumgart, muito devido à excelente temporada do Modeste, né? Do Schiri também, um volante muito bom, que deve deixar o Colônia. Então, assim, mas eu acho que o grande protagonista, mesmo tendo aí o Florian Kainz também, que jogou demais a temporada, eu acho que é o Stefan Baumgart, que está fazendo um trabalho incrível. E mais uma vez a gente pode ver o impacto dele, da bronca dele no vestiário, que o Stefan Baumgart, com aquela boina dele, aqueles gritos que ele dá, é um personagem muito marcante da liga. É um treinador motivador, né? Eu acho que é um personagem muito divertido, muito para quem assim só olha, né? Sem analisar a questão tática, técnica mesmo, é um personagem. E eu gosto do perfil desses treinadores mais barulhentos, eu acho mais empolgante, ou seja, cansada do Marco Rose. Mas o Colônia vem realmente fazendo uma temporada muito interessante. O próprio Mainz, são duas equipes que vêm fazendo uma temporada interessante, são duas equipes aí. Como o Jimmy falou, o Colônia está aí nessa briga com o Hoffenheim e Union Berlin, né? O Hoffenheim e Union Berlin tem 44 pontos e o Colônia 43, né? À frente dele só tem o Freiburg com 48 e atrás tem o Frankfurt e o Mainz com 39 e 38
respectivamente. Ou seja, são 5 rodadas, muita coisa pode acontecer, vai ser bem divertido. E é interessante, e é muito legal ver esses times que nas últimas temporadas brigaram por rebaixamento e agora estão conseguindo, apesar, né, da questão financeira, né, terem muito menos dinheiro, os times conseguirem fazer uma equipe que pelo menos consegue estar lá brigando nas 10 primeiras posições. E já que o Jimmy falou, Ivan, o que você tem achado desse trabalho do Baumgartner à frente do Colônia, né? Como o Colônia que não brigou essa temporada pelo rebaixamento e conseguiu realmente ser um time mais competitivo. Bom, em relação a o que foi a temporada passada para essa, é um salto gigantesco, enfim, de competitividade, de posição na tabela e também de desempenho. O Baumgart, eu avalio esse trabalho como muito interessante, porque é um time que, na média da temporada, não é um time que necessariamente joga bem ou joga um futebol extremamente vistoso, algo do tipo, mas é um time muito competitivo. Tanto que é um dos mais regulares da temporada em si, porque consegue o resultado. Pode não jogar bem, pode faltar uma outra coisa, mas é um time que consegue o resultado e o resultado geralmente vem. Tanto que o time acaba não descolando muito de uma posição mais acima da tabela, ou da parte da metade para baixo. O Colônia, de fato, não brigou para não cair desde o início do campeonato. Enfim, agora tem a oportunidade de beliscar uma vaga em uma Conference League, uma Europa League. A Champions League é muito difícil, até tem que ver a matemática, se tem alguma chance, mas, enfim, em termos práticos, imagino que seja muito difícil o Colônia beliscar uma vaga na Champions. Mas o trabalho do Baumgart, no geral, tem sido muito interessante, porque é um time que sofreu muito com saídas. Enfim, perdeu o Jorge Meret na última janela, um dos zagueiros. Enfim, o Colônia também sofreu muito com lesão. Então é um treinador que conseguiu remendar muito bem esse elenco do Colônia. É um elenco não tão forte assim do ponto de vista financeiro. Enfim, o Jimmy falou muito bem que é uma das equipes que tem um elenco mais barato da Bundesliga. Então é um trabalho muito bom desse ponto de vista, que conta também com o Modeste, que renasceu sobre o comando do Baumgart. Então acho que ele tem muito mérito nesse sentido. E o Colônia, para a temporada que vem, vai ter que remodelar o seu elenco de novo. Porque, enfim, tem que dar uma variação para o Baumgart também. Porque, enfim, se continuar assim na próxima temporada, pode ter alguns perrengues que acabaram passando nessa temporada, que foi justamente essa questão de profundidade de elenco. Então vai ser muito importante para o Baumgart ter algum investimento para a próxima temporada, por mais que a gente saiba que a realidade do Colônia não seja de investir muito, contratar muito mais, mas vai ser interessante ver como vai ser a próxima janela do Colônia. É isso aí, a gente espera que o Colônia ou mais sejam times que consigam manter, apesar das dificuldades, a competitividade, né? Porque isso fortalece muito a Bundesliga. E falando de um time que veio da segunda divisão há 2 temporadas atrás e que vem fazendo um trabalho muito bacana, que já chegou numa competição europeia, na Conference League, e não conseguiu ir à frente, mas apesar de todas das questões financeiras e tudo mais, o Union Berlin tem sido uma grata surpresa, eu acho que nas últimas temporadas desde que ele subiu, e é muito legal ver a história que ele vem criando. Ele jogou, né? Tivemos o Clássico de Berlim. Nossa, eu me enrolei toda, mas é isso aí, amigos. Tivemos o Clássico de Berlim, que foi na casa do Hertha Berlim. Então, o Hertha Berlim recebeu a Union. E, meus amigos, a fase do Hertha Berlim vai de mal a pior. Teve aquela vitória que deu um respiro, mas depois daí, meus amigos, é só pancada. O Hertha Berlim vem de derrota e tomou sonoros 4-1. Sem contar que o gol que o Hertha Berlim conseguiu marcar foi um gol contra, ou seja, só a Union Berlin marcou nesse jogo, né? O Hertha Berlim tem 26 pontos, está na 17ª posição. Nos últimos 5 jogos, com essa, foi 4 derrotas e apenas 1 vitória. Já a Union Berlin tem 44 pontos, está na 7ª posição. Vem de vitória e está aí brigando novamente para voltar para as competições europeias. Ivan, vou começar com você agora.
Não tem mais o que dizer desse Hertha Berlim. Esse Hertha Berlim está ruim pra caramba, né? Teve aquela vitória no início, né, lá em março, mas não dá mais, né? É uma derrota atrás da outra. Não há treinador que tire o Hertha Berlim deste limbo. O Hertha Berlim está esperando só o fim do campeonato para cair para a segunda divisão, ou ainda vai conseguir dar um respiro aí? Bom, o Hertha Berlim é o Hertha Berlim já de algumas temporadas, então não tem muito o que falar sobre a situação do clube, porque a gente acaba falando as mesmas coisas de sempre. O time teve aquele respiro contra o Hoffenheim, mas depois de algumas semanas desse evento ilustre, que nunca mais vai ocorrer da mesma forma, a gente viu que aquele jogo foi um jogo muito específico, porque o Hertha Berlim acabou por fazer em três bolas paradas, 3 gols, e foi competente, só aquilo que restou naquela partida em si. E também o Hoffenheim estava num dia muito ruim, enfim, acho que isso é claro. Mas falando sobre o momento do Hertha Berlim em si, é uma situação muito delicada, porque, enfim, demitiram o Korkut, que estava fazendo trabalho ruim, mas perto do que foi o trabalho do Dardai também não estava bom. O Magath, não pouco acrescentou, porque teve até aquela vitória, mas até agora não acrescentou muito a equipe do Hertha Berlim. Enfim, ontem foi uma partida que o Union teve o domínio total do Hertha, digamos assim, porque até os 20 minutos iniciais o Hertha até conseguia sair com mais frequência. Enfim, teve uma chance com o Jovetic, que ele acaba errando o chute, acaba nem finalizando direito após o cruzamento. E também tem uma chance do... Peraí, deixa eu pegar o nome do jogador. Do Maolida, que acabou, na hora de finalizar, acabou finalizando com a panturrilha. Então foi uma chance que acabou sendo desperdiçada pelo Hertha Berlim. Então, de uma maneira geral, o Hertha Berlim tem que se agarrar na vontade mesmo de querer sair da situação, porque na tabela tá na penúltima colocação, mas que ainda tem uma distância relativamente curta em relação ao Bielefeld. Enfim, tem a mesma pontuação, ainda tem o Stuttgart ali que está um pontinho na frente, mas que em 1-2 rodadas isso pode mudar completamente. Então o Hertha Berlim que vai ter que se agarrar na expectativa de conseguir essa permanência na raça mesmo, porque, enfim, o clube nas últimas temporadas vem acarretando para estar justamente na posição que está hoje, que é para não cair, ou que é para ser rebaixado, porque, enfim, depende do nosso ponto de vista na análise após o fim da temporada. Mas, enfim, o Hertha Berlim não tem conseguido nem ser uma equipe que compete. Então, isso é o que é o mais complicado, enfim. E o trabalho do Felix Magath, até as últimas 5 rodadas que restam, é justamente trabalhar esse emocional para ver se consegue arrancar alguma coisa dessa equipe. Exatamente. Esse trabalho agora é muito mais emocional do que técnico, tático, porque o Hertha, ele tá quebrado, né? Então, assim, em sentido de futebol. Então, agora é muito mais trabalhar a cabeça para tentar fazer alguma coisa e tentar brigar, talvez, aí para ir pro playoff, né? Jimmy, agora falando do primo pobre de Berlim, mas que vem fazendo muito mais, né? Muito mais com muito menos. O Union Berlin aí, que já vem há 2 temporadas, fazendo um ótimo trabalho desde que subiu e tem sido uma grata surpresa. E durante o jogo, ele foi totalmente dominante sobre o Hertha Berlim, né? Com certeza. É aquilo, a gente fala muito no futebol sobre dinheiro, eu sempre falo, gente. Dinheiro sim, vai ajudar qualquer equipe, qualquer clube a conquistar seus objetivos. Obviamente, o dinheiro, ele te possibilita chegar aonde você quer mais rápido. Mas depende, porque se você não souber o que fazer com ele, não serve de nada. Aliás, aí é até pior, porque você sofre o que o Hertha Berlim sofre. Por exemplo, crise. A cobrança no Hertha Berlim nunca foi tão grande quanto é atualmente. A cobrança no Hertha Berlim nunca
nunca esteve tão alta, porque o time não está acostumado a brigar para não cair. Nos últimos anos era um time de meio de tabela, e agora a situação é essa. Agora a situação, o Hertha Berlim se encontra numa situação aí de que tem grandes chances de ser rebaixado, né? Tá agora aí só acima do Greuther Fürth, que tá rebaixado, né? Empatado com o Arminia Bielefeld. Agora acabou, é aquilo, né? O time não teve planejamento, teve investimento de mais de 300 milhões de euros em contratações que não faziam sentido, vamos ser sinceros. Toda hora o Hertha, até agora, né? Até na última janela, o Hertha traz reforços vindo do nada e, putz, uma hora contrata um ponta, aí contrata um ponta direita, aí contrata um atacante, contrata 2 zagueiros, contrata volante. São tantas contratações que você não entende aonde o Hertha quer chegar com isso, entendeu? Não dá para entender. Nunca foi feito um projeto com um treinador. Foi trocando treinador atrás de treinador, atrás de treinador. E a realidade atual é essa. A realidade atual é de um time que simplesmente não consegue embalar. E foi engraçado, né? Porque eu estava no episódio do Chucrute em que o Hertha meteu 3-0 no Hoffenheim. E, né, logo na estreia do Felix Magath. E eu falei, né? Na estreia como treinador, né? Porque eu acho que ele estava até afastado por Covid. Mas, assim, eu falei, eu não vou contar com isso, eu não vou contar que essa é, de alguma forma, uma reabilitação do Hertha, porque, cara, não vou cair nessa. O Hertha já iludiu demais. A gente acreditou, né? Todo mundo acreditou que o Hertha Berlim fosse ser aí uma das forças da Bundesliga, como um todo, quando teve aí o início dos investimentos, né, no clube, e não aconteceu, só caiu de patamar, entendeu? E eu acho que isso é até como poderia dizer, uma ironia do destino, né? Uma piada aí com tons meio amargos, né, dos deuses do futebol, que na Bundesliga, que é uma liga justamente aí, né, que tem a regra do 50+1, que por mais que seja uma regra aí muito, muito severa de que nenhum clube pode ser comprado, ela ainda não é 100% honesta, porque sabemos muito bem que clubes como o próprio Bayern de Munique, como o Leipzig, como o Hertha Berlim, são clubes que são financiados por empresas, são financiados por grandes agências, né? O Bayern tem aí suas ações minoritárias pertencentes à Allianz, à Adidas, né, à Audi, né, ações são minoritárias, mas esses grupos têm muita força por trás, né, mesmo do mesmo jeito, entendeu? O Hertha Berlim, por exemplo, teve dinheiro sendo despejado a rodo e o Leipzig aí, né, que é um clube empresa, basicamente. Então, assim, por mais que essa não seja uma regra perfeita, ainda existe 50+1. E um clube como o o Hertha, diferentemente até do próprio Leipzig, diferentemente até do próprio Bayern, teve dinheiro diretamente injetado para contratações, diretamente. O Leipzig teve dinheiro injetado para a reconstrução do clube, melhora de estrutura, né, e contratações, claro. Mas é diferente, o Hertha chegou com mais 300 milhões de euros diretamente para contratar, diretamente para renovar contrato, para investimento em elenco. E, bom, isso é totalmente contra a lógica da Bundesliga, né, de ser uma liga autossustentável, de ser uma liga em que o dinheiro é limpo, de certa maneira, falando, né? Então, assim, é até ironia do destino que quando o Hertha faz a maior ruptura, né, desde o Leipzig, com essa regra do 50+1, desde a criação do RB Leipzig, que ele torne um clube aí que vai amargar a segunda divisão, provavelmente. E, bom, e também é mais uma ironia do destino que tome 4-1 logo do seu irmão, né? Irmão aí pobre, que é o Union Berlin, que tanto era sacaneado na época até que o Hertha foi aí, entre aspas, comprado, não foi comprado, mas podemos falar nesse sentido, fosse falado muito que o Union ia se tornar ainda maior a discrepância entre Hertha e Union. E, bom, hoje está se tornando cada vez maior mesmo, né? Só que ao contrário, né? Porque aí, hoje foi uma discrepância total de futebol das duas equipes, um 4-1 esmagador, humilhante, e que daí mostra muito bem o nível que os times se encontram, a fase que os times se encontram. O Union está se consolidando cada vez como um time de futebol europeu, alemão, e o Hertha como time de segunda divisão logo mais. Concordo, que eu não preciso nem complementar. O Hertha Berlim fez realmente contratações assim totalmente equivocadas, sem qualquer planejamento. Foi simplesmente o famoso "tenho dinheiro, vou sair gastando", né? E saiu comprando várias peças
que nem faziam parte. E interessante falar dessa questão financeira, porque a gente está falando de times que já têm uma folha muito menor, né, no caso do União, que os times da cabeça da Champions, da Bundesliga, perdão. E a gente vê também que o Bayern de Munique está nesse processo de diminuir a sua folha, quando a gente vê que ele está em negociação com alguns jogadores principais, né, Neuer, Miller, e ele não quer fazer uma proposta de grandes salários, maior do que eles já recebem. Então a gente vê que a questão financeira bate na porta de todo mundo, né? Então é importante a gente ter isso em vista. Mas muito bem, a gente já falou agora deste clássico de Berlim, que do lado azul deve estar um chororô danado, mas acontece, gente, é a vida. Para fechar os jogos que a gente discute mais profundamente aqui, vamos falar agora do Leipzig. O Leipzig, que na semana passada já tinha tido uma vitória maiúscula, né, contra o Borussia Dortmund. Eu até fugi desse podcast, brincadeira, não deu para fazer mesmo. Mas o Leipzig, que vinha dessa vitória maiúscula, o Leipzig, aliás, que vem de uma série, né, muito, muito boa. Teve um jogo no meio de semana da Europa League contra a Atalanta. Aliás, foi um jogo muito bom. Se você não viu, foi empate. Mas foi um jogo que foi 1-1, mas podia ter sido 3-3. Foi um jogo interessante. Tem um jogo de volta agora nessa semana. E o Leipzig venceu sem dificuldade. Foi muito superior ao Hoffenheim, muito superior, e venceu o Hoffenheim por 3-0, né? O Leipzig, que está com 51 pontos, está na quarta posição, agora um ponto atrás do Bayer Leverkusen, né? Vem de vitória aí nos últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 2 empates. E o Hoffenheim, meus amigos, que vinha de uma temporada tão boa e vem da sua terceira derrota. Com isso, ele vê seus adversários se aproximando aí. O Hoffenheim, que está com 44 pontos, está na sexta posição. Dimitri, começar com você. Como você vê esse trabalho aí do Tedesco, né, na frente do Leipzig? O Leipzig que vem fazendo jogos bem interessantes e até sendo um time mais intenso até do que a gente viu do trabalho anterior do Tedesco lá no Schalke 04. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu estou tedesquizado na RB Leipzig. Cara, que trabalho fenomenal. Eu não canso de exaltar, porque eu gosto muito das peças do RB Leipzig. É um time que tem muitos jogadores que, cara, realmente eu gosto. Por mais que tenha muita crítica aí a respeito de clube empresa, principalmente na Alemanha, eu entendo completamente. É um embate de projetos, de pensamentos, mas o projeto da RB, cara, precisa ser exaltado. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Não é, a gente fala muito, clube empresa, sei lá o quê. Mas tem uma diferença, e precisa ser colocado uma diferença, porque o Leipzig não pertence a um oligarca. O Leipzig ele não pertence ao Roman Abramovich, não pertence à Arábia Saudita, ao Catar, como o caso de Chelsea, que agora está sendo vendido, Manchester City, o PSG, e por aí vai. Não pertence como o Newcastle, por exemplo. Não é um rio de dinheiro que despeja no Leipzig, né? O projeto dele é muito bom, desde o início. Investiu-se em estrutura. Leipzig tem aí o CT de primeira linha, de primeiríssima linha. A Red Bull Arena foi renovada, totalmente estádio moderníssimo. E foi se investido em marca, em tudo isso, em tecnologia e em scouting também. A maior contratação da história do RB Leipzig foi agora com o André Silva. E até o irônico, né, que a maior contratação da história do clube seja uma contratação que, na minha opinião, foi um erro, né? Já que o André Silva não desponta no Leipzig, e eu imaginei que isso fosse acontecer. Quem acompanha o André Silva sabe que ele é um jogador ok, bom jogador no máximo, nunca vai ser um goleador para um time do Leipzig, no nível do Leipzig. E é até irônico, porque justamente o Leipzig está acostumado a pegar jogadores jovens de clubes menores ou de clubes maiores que não estejam utilizando, como foi o caso do Nkunku no PSG, e transformar eles em grandes jogadores, e vender a altos valores.
E é um projeto muito firme em cima disso. Então, assim, a gente tem que falar do planejamento da Red Bull. Não se trata de quantas cifras você coloca em campo, se trata de como você coloca elas em campo. Então, agora, mais uma prova do quão incrível é o trabalho feito pela Red Bull no Leipzig é o Domenico Tedesco. Porque o Leipzig tinha várias opções de treinadores no mercado, né? Tinha opções até mais midiáticas que o Domenico Tedesco, e foi atrás do Domenico, né? Apostou nele mesmo, né? Estando fora aí do Spartak Moscou, mesmo tendo o último trabalho dele, um time muito menor que o Leipzig, no sentido de competitividade, no sentido de mídia, entendeu? Então você pega esse treinador e você coloca ele em evidência no momento que você traz ele para substituir o Jesse Marsch, que era um treinador que tinha feito um ótimo trabalho no Salzburg e que era cotado já para substituir o Nagelsmann assim que ele saísse. Era naturalmente o sucessor dentro do grupo da RB. O Rubem Amorim, que é ótimo, está fazendo um ótimo trabalho no Sporting, foi considerado, mas foram firmes em cima do Tedesco. E o resultado é esse. O resultado é que o Tedesco, desde que assumiu, não tem outro time melhor na Alemanha que o Leipzig. O Leipzig reafirmou isso. O time joga bem, é intenso, tem jogadas ensaiadas, é competitivo, é favorito a ganhar a Pokal desse ano e junto com o Barcelona, favorito a ganhar aí a Europa League. E é isso. O Leipzig pode ter sua melhor temporada da história, né, levantando aí os títulos da Pokal e da Europa League, seus primeiros grandes títulos, as primeiras glórias da RB Leipzig, com um treinador que foi contratado justamente quando o projeto deu errado. É até irônico que isso aconteça. Mas é isso. E não é nenhum demérito, inclusive, não é nenhum absurdo também achar, como eu disse, o impacto que o Tedesco teve no Leipzig é igual ao impacto do Hansi Flick no Bayern, cara. Se você colocar a mesma proporção de situação dos clubes, o Leipzig, a pessoa, mas o Bayern ganhou a Champions. Ok, mas o Tedesco não teve Champions para disputar, já estava fora. Tem a Europa League. Na Europa League tá aí, né? Tem que passar da Atalanta, mas tá com um saldo de você ganhar, entendeu? Então, assim, e dentro da Bundesliga, não ganhou a Bundesliga, mas subiu de 12º para, né? Deve terminar até em terceiro, acho que deve terminar em terceiro. Então, assim, o impacto é absurdo, é impressionante. O nível do Leipzig, esse é o melhor Leipzig que eu vi. Eu acho que é até melhor do que o Leipzig do Nagelsmann em vários momentos. E é muito animador que vem por aí. Exatamente, a mudança, né, que o Tedesco conseguiu colocar nesse time, e não só de técnica e tática, mas questão de mentalidade, né? O time vinha sofrendo muito com o Jesse Marsch, e é incrível a gente ver essa mudança. E aí a gente fala do outro lado, né, Ivan? O que aconteceu com esse Hoffenheim, que era um time que vinha fazendo uma boa temporada, vinha fazendo temporada regular, estava sendo um time bem competitivo, e de repente aí essas 3 derrotas seguidas, e 3 derrotas bem fortes, né? Sim, o Jimmy destacou quando a gente estava comentando sobre a partida do Hertha Berlim. Ele estava falando justamente sobre o trabalho do Felix Magath, que começou com aquele 3-0 sobre o próprio Hoffenheim, que, enfim... Então, desde aquela época, eu até comentei naquele episódio, não era para aquela derrota naquela altura não era para fazer tempestade de copo d'água, porque foi uma derrota que o time perdeu, estava um dia horrível, mas que na temporada, num aspecto geral da temporada, o time não apresentava sinais que queria ter esse deslize durante uma sequência mesmo, de fato, porque o Hoffenheim cometia na temporada toda, podemos dizer, deslizes mais mentais, enfim, durante a partida cedia o empate, mas era um time que era muito difícil perder. E perder jogando mal era uma coisa difícil de imaginar para essa equipe, ainda mais nessa altura que é final de campeonato. Então, são 3 derrotas seguidas que acabou mudando a perspectiva da equipe mesmo para esse final de temporada. Enfim, o time vai ter que tentar se restabelecer novamente, porque era um dos favoritos para a Champions League, e agora tá numa situação muito difícil, porque viu o Leipzig abrindo uma distância considerável, você viu o Freiburg também voltando ao bom nível que foi no início da temporada. Então você vê esses casos
desses clubes, você também tem que agir, você tem que melhorar também. Então foi 3 rodadas muito difíceis para o torcedor do Hoffenheim digerir mesmo, porque é muito difícil você perder 3 rodadas seguidas, porque a Bundesliga, nessa temporada específica, a temporada passada estava um pouco mais esclarecida, as posições dos times que poderiam brigar por competições, enfim, estava muito definido na temporada passada. Mas nessa a gente vê, até agora, até mesmo se você pegar o Gladbach, o Wolfsburg, o Frankfurt também, que estava descolado há algumas rodadas atrás, você vê que até o final da temporada pode mudar completamente o panorama dessas equipes. Então o Hoffenheim vai precisar limpar, renovar a casa de alguma forma, enfim, fazer uma limpeza geral, porque é uma situação muito difícil. Mas falando sobre o jogo de hoje, foi um Hoffenheim que foi dominado pelo Leipzig. O Leipzig, de maneira geral mesmo, falando de qualidade técnica, superou o Hoffenheim. Taticamente também, o Tedesco acabou por fazer o Leipzig dominar o Hoffenheim em todas as fases de jogo. No segundo tempo, o Leipzig acabou por diminuir o ritmo, enfim, o que era natural também para não ficar tão desgastado para o jogo contra a Atalanta, que é muito importante para a eliminatória da Europa League. E o Hoffenheim também estava num contexto horrível para essa partida. Enfim, estava com muitos desfalques, principalmente do David Raum, mas também tinha ausências do Gavin Vogt, também do Apo Guma e também do Hubner, que são os jogadores que ainda não são os grandes destaques dessa equipe, assim, de modo geral, com exceção do Vogt e do Raum, que são os titulares, mas são jogadores que fariam uma diferença para a equipe também nessa partida, porque são os substitutos diretos desses jogadores. Então foi uma partida que de fato nada deu certo para o Hoffenheim e que se estabeleceu completamente o Leipzig, enfim, com o Kuh brilhando, o Szoboszlai também sendo muito influente na partida, o Laimer sendo fantástico no meio-campo. É um jogador que preenche muito bem o espaço do meio-campo, mas que também chega lá na frente, enfim, não é um jogador de definição de jogadas mesmo, seja para fazer o gol, apesar de ter feito uma excelente última rodada contra o Borussia Dortmund, mas é uma equipe que, de modo geral, é uma equipe muito completa e que com o Tedesco conseguiu encaixar aquilo que estava faltando com o Jesse Marsch, que é o sentido de ser uma equipe mais completa, uma equipe mais robusta taticamente, enfim, uma equipe que tem variação, porque o Jesse Marsch, em relação ao Tedesco, é um treinador mais pragmático, que se estabeleceu muito no esquema de jogo, e que os próprios jogadores do Leipzig na Champions League estavam sentindo falta de um técnico com mais variações, e o Leipzig acabou acertando muito na escolha do Tedesco. É bem isso, é o que a gente espera agora. A gente esperava esse Leipzig, né? Esse Leipzig que a gente está vendo agora já desde o início da temporada, porque tem sido um time desde que subiu para a Bundesliga que vem brigando lá nas cabeças. Então, quando começou a temporada e estava lá para baixo de 10º lugar, a gente ficou preocupado. Se esperava muito do trabalho do Jesse Marsch e acabou que o Tedesco tem sido a grande surpresa e tem feito um trabalho incrível aí, e se continuar para a próxima temporada, podendo opinar mais, né, na formação, na construção do time, provavelmente o Leipzig volta aí brigar mais diretamente até com o Bayern de Munique, como foi nas últimas temporadas. Mas agora vamos falar dos outros jogos, né, que fecharam a rodada 29, começando lá na sexta-feira. A gente teve Stuttgart e Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund venceu o Stuttgart por 2-0. E apesar dessa vitória, foi um jogo bem abaixo. Mas foi um jogo protocolar ruim do Borussia Dortmund, né? Que vem já mostrando jogos bem abaixo, né, nessa temporada. Mas o suficiente para vencer um Stuttgart que está de mal a pior, né? O Stuttgart está na 15ª posição, né? Com 27 pontos aí na briga contra o rebaixamento. E o Dortmund que está na segunda posição
com 60 pontos e deve ficar aí, se cumprir o protocolo até o final da temporada, ser vice-campeão atrás do Bayern de Munique. Foram 2 gols do Julian Brandt. Tivemos mais um jogo sem o Haaland dar as caras e sem apresentar um grande futebol. O Haaland, pelo visto, já está meio que fora do Borussia, né? Já está com a cabeça em outro lugar. E mais um presente do departamento médico do Borussia Dortmund, né? Que teve 3 substituições por lesão. Reina, Hummels e Dahoud. Se tem um negócio pior que o time do Borussia Dortmund é o departamento médico, né? Mas fica aí para reformular também na próxima temporada. Mais um jogo aí que deu sobrevida a um time da Bundesliga, o Wolfsburg, que vinha de 3 derrotas seguidas, né? Venceu a Arminia Bielefeld por 4-0, né? Gols do Nemecha, 2 gols do Nemecha, Arnold e Cruz fizeram os gols dos Lobos, que venceu o Arminia Bielefeld, que está em 16º lugar, né? Está na fase de playoff com 26 pontos. E o Wolfsburg aí, que no início da temporada parecia que ia, mas não ia, está na 13ª posição com 34 pontos. Ainda no sábado tivemos a vitória dos Potros, comemore os Potros, o Borussia Mönchengladbach foi a Greuther Fürth, meu alemão é ótimo, vocês sabem, e venceu por 2-0, né? Gols de Thuram e Plea. O Greuther Fürth, que já está rebaixado, tem 16 pontos, né? Na 18ª posição. Não existe milagre que salve eles do rebaixamento, o time que subiu esta temporada. E o Borussia Mönchengladbach, que está na 11ª posição com 37 pontos, ainda tem alguma esperança de brigar por uma Conference League aí. Já no domingo, tivemos a abertura da rodada de domingo com Bochum e Bayer Leverkusen, meus amigos. E foi um 0-0. Para piorar este 0-0, ele foi 0-0 porque o Diaby foi chutar o pênalti e ele deu 2 toques na bola. Logo, ele acabou fazendo o gol depois de cair de bunda no chão, mas o árbitro anulou por ele ter dado 2 toques na bola. Ou seja, o Bayer Leverkusen, que está em 3º lugar, viu o Leipzig se aproximar, né, com 52 pontos. O Leipzig agora tem 51, então ele está aí com o 3º lugar perigando. E o Bochum, que está em 12º lugar, com 36 pontos aí, deve ficar por aí, ainda que tenha chances de Conference League, mas deve ficar mais aí brigando no meio e se sustentar na Bundesliga mais uma temporada. Outro jogo tivemos aí para fechar os 9 jogos. No domingo, Frankfurt e Freiburg. O Frankfurt recebeu o Freiburg e perdeu por 2-1. O Frankfurt, que no meio de semana empatou com o Barcelona pela UEFA Europa League, saiu ganhando com um golaço do Knauf, mas acabou sofrendo um empate. Agora vai a Barcelona tentando a classificação para a próxima fase, né? O Freiburg aí na 9ª posição com 39 pontos, e o Freiburg, que vem fazendo uma ótima temporada, né? Tá em 5º lugar com 48 pontos, né? Vem de uma derrota, aquela derrota para o Bayern de Munique, onde ele tentou recorrer devido aos 12 jogadores em campo, né? Mas aí o Freiburg se recuperou com 2-1, gols de Vincenzo Grifo e Nils Petersen. E pelo lado do Frankfurt, sempre ele, Filipe Kostic. Antes da gente terminar esse podcast falando dos melhores da rodada, vamos aí falando da 2ª Bundesliga. Olá pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 29ª rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo nesse final de semana, com Ian Regensburg e Ingolstadt empatando o Danube Derby, Schalke 04 vencendo o Heidenheim e assumindo a liderança, São Paulo e Werder Bremen empatando, o Nuremberg vencendo o Darmstadt, o Hamburgo sendo derrotado pelo Holstein Kiel, e no duelo contra o rebaixamento, o Sandhausen levou a melhor diante do Dinamo Dresden. Esses foram os destaques da rodada 29 da Zweite Liga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hansa Rostock e venceu pelo placar de 3-0. O Ian Regensburg recebeu o Ingolstadt no Danube Derby e ficou no empate em 1-1. Nos jogos do sábado, o Ergas Big Aue recebeu o Hannover 96
e os Rottens venceram por 3-1. O São Paulo recebeu o Werder Bremen e ficou no empate em 1-1. O Schalke 04 recebeu o Heidenheim e os Azuis Reais venceram por 3-0, assumindo a liderança do campeonato. O Nuremberg recebeu o Darmstadt e a equipe da Baviera venceu por 3-1. Nos jogos do domingo, o Rosenkiel recebeu o Hamburgo e as Cegonhas venceram por 1-0. O Paderborn recebeu o Karlsruhe e ficou no empate em 2-2. E no duelo contra o rebaixamento, o Sandhausen recebeu o Dynamo Dresden e venceu pelo placar de 2-1. A classificação atual está assim: o Schalke 04 na liderança com 53 pontos, seguido do vice-líder Werder Bremen também com 53 pontos e o terceiro colocado São Paulo com 52 pontos. Na zona de rebaixamento, o Dynamo Dresden é o 16º com 28 pontos, seguido do 17º Ingolstadt com 19 pontos e o último colocado, o Ergas Big Alberg, também com 19 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 29ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Nesse fim de semana não tivemos rodada da Frauen Bundesliga porque é data FIFA. Pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, a Alemanha venceu Portugal por 3-0. Gols de Oberdorf, Bull e Rausch. Gente, como sempre, vocês sabem que meu alemão é um sucesso, não é mesmo? Na terça-feira, a Alemanha vai até a Sérvia para jogar, para tentar manter a liderança do grupo B. Grupo que tem Alemanha, Espanha, China e África do Sul. Agora vamos lá, vamos terminar esse podcast e vamos lá. Dimitri, gol da rodada e melhores jogadores para você da rodada 29. Vamos lá. Vou de Geraldo Becker, do União Berlim. Grande atuação. Achei, assim, fantástico, sem mais palavras. Vou também de Julian Brandt. Saiu do banco aí, infelizmente, o motivo foi com a lesão do Giovanni Reina, mas fez 2 belos gols e muito bem no jogo. E terceiro jogador, eu ia falar em Nkunku, mas vamos sair aí do clichê, né? E vou colocar o Szoboszlai, que foi incrível nessa partida, jogou muito bem. 1 gol e assistência para ele, 1 assistência para o Nkunku, 1 gol que foi assistido pelo Nkunku. Parceria que deu certo. Eu acho que o Tedesco está aprendendo que o único erro dele, inclusive para mim, é o Szoboszlai ser banco, porque o Szoboszlai não pode ser banco desse Leipzig. Joga muito, húngaro, joga muito. E para mim, o gol da rodada não pode ser outro que não seja do Maximilian Arnold. Que paulada na cobrança de falta, perfeita. O Ortega até toca na bola, não tem como. Maximilian Arnold fez um gol aí maestral que combina com ele, né? Porque nessa temporada ele vem sendo um maestro, é muito subestimado. E conectar o Flick, que tem como cair ele, porque ele joga muita bola. É isso aí. Realmente, Maximilian Arnold deve ser um dos caras que melhor bate na bola fora da área nessa Bundesliga. Ivan, quais são os seus melhores jogadores e seu gol da rodada? Isso é inacreditável, né? Porque o Jimmy colocou exatamente os mesmos jogadores que eu coloquei no meu top 3 da rodada. Então foi maravilhoso. Cola, hein? É cola, hein? Não é cola, não. Não é cola, não. Eu tava definido antes de começar o episódio, isso aí. Mas, enfim, tem o Geraldo Becker, que... Não, pera, antes de refalar, né? Falar novamente, eu vou colocar em ranking, pelo menos eu vou ter algum diferencial. Primeiro, eu acho que eu vou colocar o Julian Brandt, porque, enfim, fez 2 gols na vitória do Dortmund contra o Stuttgart, que aí foi decisivo, foi muito influente dentro da partida. O segundo, eu vou colocar o Geraldo Becker, também, que foi muito importante para o União Berlim nessa vitória no derby, enfim. Eu estava em muita dúvida, inclusive, entre o Becker e o Grisha Promel, também do União Berlim, obviamente. Enfim, foi 2 jogadores que me chamaram muita atenção nessa partida. O Promel no meio campo, que é muito interessante, enfim. Vamos ver como ele vai sair no Hoffenheim na próxima temporada. Mas que no União Berlim já tem feito um papel muito, muito, muito interessante nas últimas temporadas, enfim, especialmente nessa. E, enfim, continuando, terceiro, obviamente, o Szoboszlai, que é um jogador que eu também tinha colocado para fugir do Nkunku, porque o Nkunku acho que dá liderando dos jogadores. Quando eu participei aqui, coloquei os meus 3 destaques da rodada. O Nkunku acho que talvez seja o jogador que mais apareceu nessas listas.
E o gol eu diferenciei. Eu coloquei o do Vincenzo Grifo, o que fez 1-0 contra o Frankfurt. Foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Freiburg. E que a finalização do Grifo é simplesmente uma coisa de outro mundo, porque foi de uma frieza enorme, enfim. Tirou completamente do trap, uma distância curta para o defensor. Então, foi uma finalização muito linda, foi um gol muito bonito. E esses são meus destaques da rodada. Um pouco parecido com o do Jimmy, mas estamos aí. A gente não vai fugir muito, porque eu fiquei com o Becker, do Union Berlin, com o Maximilian Arnold, do Wolfsburg, e o Szoboszlai, do Leipzig. E como gol da rodada, eu fiquei com o gol do Maximilian Arnold. Então, a gente tá meio que todo mundo na mesma sintonia. Juro que não colei, tá, gente? Eu posso até postar a cola, a minha cola, no Twitter. Mas é isso, gente. Rodada 29 finalizada por aqui. Lembrando que essa semana a gente tem Champions League, UEFA Europa League com times alemães. Então, tem muita coisa aí para acompanhar. Agradeço meus parceiros desse podcast, Ivan e Dimitri. Boa semana a todos. Voltamos no próximo fim de semana ou no meio de semana, quem sabe. Então, até o próximo podcast. Tchau, tchau!